depressão é a resposta emocional caracterizada por alguns sentimentos como desesperança, um sentimento de tristeza, uma autoestima baixa, uma desmotivação no nosso dia a dia. Nós temos também retardo ou agitação no nosso modo de falar, no nosso modo de ser. Temos também distúrbio de sono, como ou a pessoa dorme demais ou não dorme nada, ou se alimenta demais ou não quer se alimentar, ou a pessoa tem um apetite sexual muito ativado, ou a pessoa perde totalmente o apetite sexual. Então você vê que há uma polaridade, né, nesses atos, né, nessa resposta que o nosso corpo, que o nosso ser, o nosso físico dá à depressão. Existem dois tipos de depressão. Existe a depressão que nós chamamos com retardo. O que é? É exatamente essa depressão onde os nossos movimentos, a nossa fala, tudo fica mais lento, né? O olhar fica parado, a pessoa não dorme direito, não se alimenta, perde o apetite sexual. Esse aí é o que nós chamamos da depressão com retardo, né? Depressão em retardo, porque tudo na vida da pessoa fica mais lento. E essa é a depressão mais comum que nós vamos estar falando mais enfaticamente sobre cada ponto que atinge um ser humano. A outra depressão é que nós chamamos a depressão agitada. O que é? É a incapacidade que a pessoa tem de parar, de refletir, por exemplo, de assistir um filme, de ler um livro, né, de ouvir uma boa música. Ela não consegue. Então ela está sempre criando, ela está sempre procurando o que fazer, né? Exatamente para não parar e pensar naquilo que está incomodando lá dentro. É um tipo assim bem difícil até de detectarmos, porque a pessoa está sempre feliz. Ela demonstra uma felicidade, mas que na verdade lá por dentro ela não está feliz. Então, tipo assim, eu vou procurar o que fazer. E faz. E uma característica muito interessante dessa depressão agitada é que quase sempre essa pessoa nunca termina aquilo que começou a fazer. A depressão com retardo, como nós falamos, é a depressão mais comum que nós vemos no nosso dia a dia. Inclusive, os estudos atuais, os estudiosos já fizeram pesquisas, estão dizendo o seguinte, que a doença que vai mais matar no século XXI não é a AIDS, não é o câncer, mas a depressão. Exatamente porque nós estamos com a carga muito grande, né? A gente sabe que a depressão ela vem dos fatores externos e os fatores internos, tá? Mas nós estamos vivendo num mundo com muitos fatores externos que estão contribuindo para o ser humano ele entrar em uma depressão. Então existem vários, né, vários sintomas bem claros para a gente detectar uma depressão com retardo, que é a mais comum, como eu já falei. Um dos maiores sintomas da depressão com retardo é a questão da autoestima baixa. Ou seja, a pessoa ela se acha inadequada para tudo aquilo que faz, né? Ela olha para dentro dela mesma e não vê nenhum potencial. Porque o que é autoestima? É o valor que nós damos a nós mesmos. Então, uma pessoa com autoestima baixa, ela não consegue, ela não sai do canto em nada daquilo que ela faz. E mesmo que ela faça um pouquinho, ela não acredita naquilo, né? Então, fica todo alterada a questão da sua autoestima, o valor que ela dá a ela mesma. Outra característica que já é consequente da autoestima é o pessimismo, né? É aquele tipo de pessoa que você fala e não tem nada bom, nada presta, nada vai dar certo. Então, a ótica, o olhar que ela vê para o futuro é tudo negativo, nada vai dar certo. Inclusive, isso é muito fácil de influenciar as pessoas que estão ao redor dela. Por isso que, de alguma forma, algumas pessoas correm de pessoas que estão com depressão. Ah, eu não vou conversar com fulano porque ela só conta notícia ruim, só conta as coisas negativas, que não deu certo. Então, de certa forma, isso já começa a afastar os amigos, as pessoas que convivem diariamente com aquela pessoa. Outra coisa é a redução da motivação. Já que eu faço, não dá certo, porque tudo que eu faço dá errado, que vem o pessimismo, então para que eu vou fazer? Então é melhor ficar em casa, ficar deitada, ficar comigo mesma, né?
conversar comigo mesma, dizendo que eu não valo nada, que eu não sirvo de nada e que eu não presto. Então, essa motivação fica completamente reduzida, levando a quê? A generalizar a vida. Né? E aí que está o grande perigo, porque uma pessoa, por exemplo, com depressão, ela dentro de uma empresa, ela coloca qualquer projeto de água abaixo. Né? Porque ela fala, o que uma pessoa coloca como motivação, ela encontra aquele ponto para destruir, para que aquele processo não prossiga. Então, ela generaliza tudo. A família não presta, a sociedade não presta, o governo não presta, eu não presto, né? E esse processo ele vai adoecendo também, né, a convivência, o social e o familiar da pessoa. Outro fator é o exagero, né, na seriedade. Por exemplo, uma pessoa com depressão, se você pede para ela fazer a mínima coisa, por favor, você pode me dar um copo com água? Né? A pessoa sente como se você estivesse pedindo para ela trabalhar o dia todo para você. Então, as pequenas coisas se tornam muito grandes. Por quê? Porque a pessoa se sente inferior, a pessoa se sente pequena. Então, qualquer pedido para ela é algo monstruoso e ela se vê como alguém que não tem capacidade nem de dar um copo d'água para alguém. E outra coisa, outro processo é que o pensamento, as ações dessa pessoa se torna lenta. Tem uma pessoa que você faz uma pergunta e ela fica pensando, perde completamente o fio da meada, né? Não consegue ter uma lógica de raciocínio, né? E fica tudo atrasando. A forma de falar, a forma de andar, a forma de gesticular. Então, tudo isso está dentro da depressão com retardo. Existe assim a depressão que a gente pode chamar de depressão profunda, que a gente trata do nível que ela vai, e também o estender dessa depressão. Uma depressão que ela já dura, que ela está sendo cuidada com medicação e com psicoterapia, que ela dura mais de 6 meses, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado de estar revendo essa medicação, acelerando a psicoterapia exatamente para ajudar, porque uma depressão com mais de 6 meses já se torna algo muito mais sério na pessoa, no ser humano. Existem esses fatores externos, né, que são quando acontece algo, né, ao nosso redor, no nosso contexto familiar, o país está em crise, a cidade que você mora está em crise, a pessoa perdeu o emprego, morreu alguém da família, aconteceu um estupro. Então, tudo isso são fatores que podem desencadear uma depressão. Como também existem os fatores internos, que é o que nós chamamos dos fatores bio, que está bem ligado a nós, porque a pessoa com depressão, até os glóbulos brancos dela, eles são menos favoráveis. Então, essa pessoa ela se torna muito mais suscetível a doenças como gripes, bronquites, problema na pele, dores de cabeça, problema no estômago. Então, vai também isso do organismo da pessoa, tá? Essa carga que a depressão traz no bio, no nosso ser, no nosso corpo, então a pessoa ela fica sem esperança, ela fica sem ver o amanhã. Né? Tudo para ela fica cinza, fica confuso, fica turvo. Então a pessoa que não pode pensar no amanhã, qual é a ideia que vem de imediato? Então, para que viver? Eu vou morrer. Entendeu? A primeira coisa, precisamos reconhecer que temos a doença e que precisamos de ajuda. Por muito tempo, a depressão ela foi tratada no meio de algumas religiões como algo demoníaco. Né? Mas isso já está mais do que comprovado cientificamente que é uma doença como qualquer outra. Né? Você não escolhe ser cardíaco, você não escolhe ser hipertenso, você não escolhe ter diabetes. Então também nós não escolhemos, né, ser depressivo. Então é uma doença que pode atacar ricos e pobres, feios e bonitos, pessoas que têm fé, pessoas que não têm fé. Né? Ela chega e ela deve ser tratada o quanto antes. Então, a primeira coisa é o reconhecimento e pedir ajuda. Né? Pedir ajuda de familiares, né? Se você faz parte de algum grupo, né? Igreja, na sociedade,
peça socorro, diga que você não está bem, embora a gente sabe que muitas vezes as pessoas ao nosso redor que já estão vendo que nós não estamos bem, estamos completamente alterados no nosso dia a dia, na nossa forma de ser. Então, o ideal é que você seja acompanhado, se já foi, né, você vai para um psiquiatra, psicólogo, e realmente detectado é depressão, a pessoa precisa tomar o remédio que o psiquiatra passa, tomar direitinho, né? E ter um acompanhamento psicoterapêutico paralelo. Por quê? Porque essas duas ações vão ajudar com muito mais rapidez a pessoa sair daquele processo mesmo de prostração, né? Porque tem pessoas que ficam totalmente prostradas na fase da depressão profunda. Então, aí ela começa a tomar medicação, começa a fazer a terapia e depois de um certo tempo, às vezes 1 mês, 2 meses, começa a melhorar, tá? Aí o que acontece? Ah, eu tô bem. Aí para a medicação e abandona a psicoterapia. O que acontece? Com um tempo depois, 6 meses, 1 ano, vai depender de pessoa para pessoa, a depressão volta e com muito mais força. Por quê? A medicação, ela precisa ser parada com o desmame. A pessoa não pode parar de uma vez. Então, o psiquiatra é o profissional autorizado para fazer esse desmame e diminuindo a quantidade de remédio, né, acompanhando essa pessoa e saber que ela está melhorando. Então, ele vai fazendo o desmame. E, consequentemente, a psicóloga ou psicólogo vai dizer, olha, então agora, já que a gente fazia psicoterapia semanal, vamos ficar quinzenal, vamos ficar 1 vez por mês, para haver uma manutenção naquele tratamento. Mas nunca deve parar o remédio e a psicoterapia de uma vez, porque, infelizmente, a depressão volta e com muito mais força, com muito mais resistência para começar todo o tratamento outra vez. Outras coisas que ajudam muito, por exemplo, caminhadas, né? Se a pessoa não pode pagar uma academia, fazer coisas que ela se sinta bem, né? Uma pessoa, por exemplo, no processo depressivo, ela deve evitar, e as pessoas que estão ali cuidando dela, evitar ao máximo estar ouvindo notícias tristes, notícia ruim, liga ao jornal, só tem notícia de morte, de desastre, de coisas ruins, então isso não faz bem. Aliás, não faz bem para ninguém, e muito mais para uma pessoa que está num processo de restauração. Então, essa pessoa e os seus familiares devem evitar ao máximo trazer notícias tristes, notícias que possam colocar essa pessoa novamente num processo de desmotivação. Então, o fator família também é muito importante nessa hora, fator famílias e amigos. Tá? Porque família, ela pode ajudar de sobremaneira, com muito mais rapidez, o remédio, a psicoterapia, a família, ajudar essa pessoa a sair do fundo desse poço. Como também a família pode ajudar essa pessoa a permanecer no fundo do poço. Por isso que às vezes é importante também a gente observar, especialmente o psicólogo, observar qual é o contexto familiar que essa pessoa está vivendo. Porque ela pode tomar o remédio, ela faz a terapia, mas ela volta para um ambiente totalmente doentio, então vai ser muito mais difícil ela ter uma recuperação mais rápida. Então você vê que é todo um contexto, né, que muda. Uma pessoa com depressão numa família é igual a chegada de uma criança. Tudo vai mudar. Todo o contexto familiar vai mudar para que possa ajudar aquele ser humano a se resgatar. Ele precisa resgatar a ele mesmo, que ele se perdeu aí em alguma parte da caminhada da vida dele. E eu quero deixar aqui uma frase que me foi enviada, que eu acho ela muito rica, que resume basicamente tudo aquilo que a gente conversou nesse dia. Ninguém se livra de suas angústias, do sofrimento e da depressão buscando causas externas ou buscando culpar a outras pessoas. A cura só acontece mesmo quando temos a coragem de olhar para dentro de nós, ok?